naquele dia. Então eu peguei Tancredo naquela hora, né? Depois fiz outro, olhei e falei, quem é este? Quem é este? Era um grande amigo meu, Kubitschek. Fiz outros conhecidos, e a maioria desconhecidos. Que aflora. Aflora. Eu não penso o que é que vai sair, nada. Ah, sai na hora. Sai. É como se fosse uma Psicografia. Sinocina. Ai, é engraçado, né? É a mesma figura. É a figura. Coroa, Ele está com uma coroa. Ou é um índio, é um rei, parece uma um coroa. rei. É. Aí quando ele... Parece um egípcio. Assim olhando assim. É. Tira agora. Interessante, né? Interessante, olha aqui. Aqui é um rosto, olha aqui. É, aqui tem um, aqui tem outro. É. Aqui eu acho parecido um ET. É. Esses dois saíram juntos, assim. É. Quem é esse aqui? Você não acredita, né? Não. Kubitschek. Kubitschek. É Kubitschek, tá certo. É. Ah, esse é o Tancredo. É mesmo, né? A boca. Ai, que lindo. É, saiu uma ternura, né? É. Lindo, lindo, né? É, muito bonito. Esse aqui parece pintura de Picasso, não é? É. Essa aqui eu Tá achei linda. linda, dessa menina. Fiz assim minutos. Olha o olhinho dela, não? No momento que você está fazendo, você sente alguma sensação de Não, sinto vibração? nada. Bem, quer dizer, não fico bem. Isso aqui está bonito. Mas sente que tem alguma coisa sim. atuando Sim. nesse momento? Bem sentido essa lindo, né? Mas eu não sou pintora, isso é capaz de fazer. É. Estou fazendo nariz, boca, estou aprendendo com eles, porque eu não sei fazer nada. É. E quanto tempo você já faz? Ah, já há muito tempo, mas eu sou preguiçosa. Esse aqui eu achei bárbaro. Parece elemental com as cores, não é? A filha veio por trás e segurou a mãe, né? É, Olha, é mesmo lindo, né? não é? Qualquer dia eu vou chamar para isso. Por quê? Não pode, não? Ah, não pode. Tá Aqui é residência, zona 1. residência, É, né? certo. Ai, que lindo. Mas engraçado, eu tinha visto de outro jeito, vira assim ao contrário. É, aqui também. Né? E você nunca sonhou com eles? Também não. Teatros viram e ele, como sempre, com inteligência, acabou assistindo em que ele faz reuniões, ele aprendeu. O Freud abandonou há 100 anos. Não é? E até foi bom abandonar, porque assim ele criou a psicanálise na revista. Se ele tivesse tido sucesso... Porque mesmo que ele não quisesse abandonar, ele seria obrigado, porque ele não dava conta. Tá? Pois é. Bom, mas aí do índice de depressão no primeiro mundo, não é? Inclusive a depressão moral, a depressão endógena e as consequências da Segunda Guerra e depois nós estamos saindo de um período que é justamente o período que os discos entraram em massa aqui, os UFOs, terrível para o inconsciente coletivo. Eu, aliás, sempre digo aos meus colegas lá que são professores de psicologia, televisão, pelo rádio, não, o senhor não acha? E ele deve estar devolvendo alguma coisa. E eu não vejo como isso. Porque os freudianos ficam com a coisa clássica. Os junguianos ficam com aquilo lá. Os, sei lá, que Olha, essa terapia transpessoal hoje, que é pouquíssimo, poucos conhecem, tem uns que nunca ouviram falar na terapia.
dia inteiro. Quase que o dia inteiro? Sábado é de 9, acho que de 9 às 6 da tarde. Eu acho que é isso mesmo. Depois tem 3 dias na semana, que começa... Gente, tem mais de 1000 pessoas que são de valor assim nas Olimpíadas. A ação da oração Sim, sobre o organismo, sobre o organismo. sobre as doenças, sobre É. isso. Isso é uma coisa inédita nos É. Estados Unidos. Tem uma outra que está estudando só as razões pelas quais as pessoas de mais de 80 anos passam a ter uma nova saúde mental. Ah, isso é muito bom, porque o que está faltando... Eles pegaram uma amostra grande de pessoas de 90, 95, 100 anos, entre as quais muitas freiras, e viram que o sistema nervoso delas, não as células, mas os dendritos, as ramificações aumentam muito. Então, isso explica uma porção de fatos importantes sobre pessoas idosas, né? Bom, vamos lá. Pode ir. Eu já gravei isso aí que você falou. O quê? Eu gravei o que você falou, eu já estava gravando. Ah, tudo bem. Não é mentira, é verdade. Você poderia se apresentar? Sim, o nome, Seu nome, Tá. seu trabalho. Tudo bem. Pode se estender. Assim, Pode se começar? quiser. Meu nome é Flávio Augusto Pereira, eu sou da cidade de Batatais, estado de São Paulo. Vim para cá com 1 ano de idade com a minha família quando se mudou para São Paulo. E eu fiz a velha Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu digo velha porque ela já foi separada em 2 da Universidade de São Paulo. Eu lá fiz o curso de História Natural, um curso que não existe mais, porque englobava todas as ciências naturais, desde a astronomia até a genética, passando por física, matemática, etc, etc. Eu me formei e logo comecei a lecionar. Lecionava no Mackenzie, no Colégio Rio Branco, em vários colégios, e granjei assim uma experiência muito grande no magistério secundário, que é muito importante, porque os estudantes, os adolescentes, constituem uma ponte de ligação entre a geração antiga e a geração que está agora dominando. Então, os professores aprendem muito com esse contato. E depois passei a lecionar no curso superior, em várias faculdades, entre as quais a Faculdade de Filosofia de Guarulhos. Fundei a Escola Superior de Ciências em 63 para compensar a influência, às vezes nefasta, da Escola Superior de Guerra, que preparava o Brasil para a Revolução de 63, aquela revolução que durou até 86, né? E sempre fiz pesquisas científicas, inicialmente de genética humana. Eu publiquei alguns trabalhos sobre isso na revista NIMBY, que era do Paulo Duarte, uma revista de São Paulo. Mas enveredei também pelo jornalismo. Desde 54 eu colaborei com o Estadão, o Estado de São Paulo, a convite do Dr. Júlio de Mesquita Filho. Eu escrevia lá artigos de grande repercussão na época, porque preparavam a opinião pública tanto para a ufologia como para a astronáutica. Nada se sabia disso aqui. E esses meus artigos, versando sobre as repercussões dos satélites, dos foguetes, a conquista da Lua, tudo isso com uma antevisão muito grande do que ia acontecer. Não é porque eu sou vidente, nada disso, é porque eu tive a primazia de ler 3 ou 4 línguas, e a gente, quem lê essas línguas, está sempre mais informado do que a média das pessoas. Então eu tinha acesso a muitas informações em revistas da Alemanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos, etc, etc. Eu fundei essa Escola Superior de Ciências, que depois trocou de nome Escola Social de Ciências, com o objetivo exatamente de, como eu disse, de compensar a influência muito militarizada da Escola Superior de Guerra. Eu sempre digo aos meus alunos, eu sou muito franco, que eu não simpatizo muito com 3 profissões: militar, padre e político. Político porque os políticos têm como diretriz a obra de Maquiavel, do século XVI, e Maquiavel diz que política e moral são coisas que não se misturam. Então, isso quer dizer que o político deve ser imoral no seu tratamento.
Eu, se fosse professor imoral, pesquisador imoral, eu estava na cadeia já, né? Porque eu estaria ensinando tudo errado, etc. Sacerdotes, padres, eu gosto muito, tenho muitos amigos, pastores, etc. Mas eles se prendem demais a dogmas. E 2000 anos de história mostram que os dogmas são muito factíveis, os dogmas são opiniões revestidas de grandes retóricas, né? E os dogmas, eu sempre costumo dizer aos meus alunos que nenhum filósofo antecipou o que está acontecendo no século XX. Não porque a gente deva condenar os filósofos, não, porque a filosofia é incapaz de adentrar os grandes problemas. O filósofo é muito importante, porque o filósofo ajuda o cientista empírico, que vai estudar o gene, o cromossomo, o átomo, o elétron, a flor, tudo isso. O cientista precisa do filósofo, mas só o filósofo puro, ele é incompetente. Mas, e de militar, não gosto, porque aqui não gosto, não tenho simpatia, assim, profissional, porque o militar usa a agressividade natural humana como veículo das suas decisões. Então, em linhas gerais, eu estudei na faculdade de filosofia com um grupo grande. Eu costumo dizer, às vezes, e a minha mulher diz que eu não devia dizer isso, porque parece soberba, parece orgulho. Não, eu não invejo ninguém que tem PhD do Chicago, dos Estados Unidos, da França, porque quando eu estudei, na faculdade de filosofia, tinha um grupo maravilhoso de cientistas, todos da Europa e Estados Unidos. Russo, italiano, alemão, francês, inglês, americano. Então é como se eu tivesse estudado em 3 ou 4 universidades da Europa, porque eles estavam aqui, eles tinham vindo. Quando se fundou a USP, em 1934, eles vieram a convite do governador Armando Salles de Oliveira e do Júlio Mesquita, não do Júlio Mesquita filho, do pai dele, e veio toda essa gente. E quando me lembro que não paguei um tostão, porque era de graça a formação, como é ainda, né? E a gente vê que não é assim tão ruim o ensino do Brasil, porque pelo menos eu e muitas pessoas, o Fernando Henrique foi da nossa turma, ele fazia sociologia, o presidente da República. Ele fazia sociologia e eu fazia história natural, eram em prédios diferentes, mas a gente se encontrava nos cursos comuns de filosofia, ou de didática, etc. Então eu sou da fornada daquele tempo, eu sou da fornada da primeira metade do século. Eu me formei exatamente em 1950 e fui viver profissionalmente, intelectualmente, na segunda metade do século. Então, eu me sentia assim muito reconfortado, porque eu fui preparado por grandes cientistas. Então, e eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, que pouquíssimas pessoas tiveram, né? Então, eu procuro doar muita coisa, até a minha mulher se queixa, porque com toda a razão, porque eu faço muita coisa de graça, mas eu faço isso porque eu recebi de graça também muita coisa, embora a minha cabeça também funcionou muito, né? Em linhas gerais, acho que é isso que eu podia dizer. O que o senhor pode nos dizer a respeito da existência, a possibilidade de vida em outros planetas? Bom, esse é um assunto em que eu também fui pioneiro aqui. Eu escrevi em 58 um livro chamado Introdução à Astrobiologia. A astrobiologia é o nome que os russos davam e dão ao estudo da possibilidade de vida em outros planetas. Os americanos chamavam isso de exobiologia. Os dois nomes são bons e a preocupação com a pluralidade de mundos habitados é antiquíssima. O ano passado eu dei um seminário na Faculdade de Filosofia sobre isso. E eu citei mais de 150 autores, desde os mais antigos filósofos. Foi uma preocupação permanente de poetas, romancistas, filósofos, metafísicos, padres, porque as pessoas inteligentes não podem se satisfazer só com o que diz a Bíblia, o que diz o Alcorão, o que diz o Zendavest, ou o que diz qualquer livro sagrado, né? A gente tem que procurar outras fontes, outras intuições. E esse meu livro de astrobiologia, eu fiz um repasse de todas as contribuições e mostrei um fato interessante, que no século passado,
Enquanto a ciência oficial achava que podia existir vida em outros planetas, duas filosofias opostas, o marxismo e o kardecismo, já frontalmente admitiam a pluralidade de mundos habitados. Isso é interessante, eu aponto isso sempre aos meus alunos. Eu sou professor também de filosofia da ciência, além de ciências biológicas, mostrando o seguinte, que uma ideia tão arrojada como esta, admitir que as outras estrelas têm sistemas planetários, agora estão descobrindo vários sistemas de várias estrelas nas últimas semanas, no começo de 96. Além disso, e por causa disso, essas duas doutrinas, o kardecismo, por razões diferentes do marxismo, chegaram à mesma conclusão. Isso é muito importante e mostra que a ideia da pluralidade de mundos habitados é uma das ideias que certamente no século XXI vai ter contribuição, vai ter confirmação positiva. Nós estamos já caminhando para isso. Então, a coisa é esperar para se ver. O que a gente pode concluir sobre, sabe, esse contato que está aumentando o contato de lá para cá, né? Entre as entidades estão comunicando mais com a Terra, tentando passar umas mensagens, né? Não devemos nos apressar quanto a isso. Não confundir ufologia com astrobiologia. A ufologia é um nome que os americanos introduziram para indicar essas pesquisas, opiniões, análises a respeito dos objetos não identificados, os UFOs, disco voador, flying saucer, Friesen, Untertassen, então são nomes, porque na verdade não se sabe o que são. A gente faz conjecturas. A ufologia é uma ciência empírica, quer dizer, ela vive dos relatórios que vão chegando. Esses relatórios são analisados e classificados, mas ninguém faz teoria sobre isso. Todas as teorias que se fizeram sobre os discos viraram pó, não adiantaram nada. Tanto as teorias dos engenheiros, como dos físicos, como dos astrônomos. Eu tenho uns 2 livros muito raros na minha biblioteca, escritos por físicos e matemáticos europeus, deduzindo o que é um disco voador, como máquina, como veículo. Furadíssima esta teoria, embora as pessoas sejam bem intencionadas. Nos últimos 15 anos, a ufologia passou das mãos dos físicos, de alguns físicos, astrônomos, matemáticos, engenheiros, que abandonaram o problema, porque não conseguiram, em 30 anos, reconstituir o possível veículo que faz o disco se movimentar, porque o disco é um veículo. Ele vai daqui para lá, embora ele faça movimentos estapafúrdios para a nossa tecnologia, fica parado lá sem cair, como um helicóptero. O helicóptero também fica parado, mas faz um barulhão. O disco é silencioso. Ele dispara sem aceleração. Mas então ele é um veículo, ele tem massa, ele tem matéria. Agora, como é que ele se desloca? Isso aí é um mistério, foi um mistério, vai ser um mistério durante muito tempo. Porque os próprios objetos, os próprios supostos componentes das tripulações não informam nada. As pessoas ficam imaginando, né? Ficam deduzindo. Então, não confundir ufologia com astrobiologia. A ufologia, nos últimos 15 anos, como eu estava dizendo, ela passou das mãos dos físicos, dos matemáticos, dos astrônomos, para a mão dos psiquiatras, psicólogos, hipnólogos e sociólogos nos Estados Unidos. Por quê? Avolumaram-se centenas e centenas de evidências de pessoas portadoras de informações obtidas não através de sonho nem de pesadelo, mas de uma experiência concreta, porém desmemorizada. Ou seja, pessoas que foram abduzidas, removidas do seu quarto de dormir, nunca da sala de visitas, nunca da sala de jantar, nunca do banheiro. Importante isso. Mas estão dormindo, entre 1 e 4 horas da manhã.
ou de carro, estão viajando. Ela sente um soninho, para o carro e fica ausente durante 1 ou 2 horas. Quantas vezes a polícia encontrou carros assim? Os americanos, quando encontram um carro desse, eles fazem uma investigação minuciosíssima e tal. Bom, O que é abduzir? abduzir quer dizer sequestrar. Abdução é uma palavra que se usa em direito, em inglês também, abduction, em francês abduction, quer dizer remover. E essa palavra foi usada para não usar a palavra rapto, sequestro, porque sequestro tem uma conotação negativa, policialesca, agressiva. E eles sequestram essas pessoas. Os cálculos mostram que mais de 4 milhões, não é 4 mil, é 4 milhões de pessoas foram abduzidas nos Estados Unidos e Canadá nos últimos 30 anos. Quem está dizendo isso são os grandes psiquiatras americanos de universidades como Yale, Stanford, Nova York, Los Angeles, Harvard, portanto gente da melhor categoria no mundo que, como eu estava dizendo, que compraram esta obrigação de estudar a ufologia quando os engenheiros saíram de campo, porque eles não conseguiram nada. Engenheiro, físico, astrônomo, matemático não tem nenhum interesse nas pessoas. Psiquiatra tem. E por que essas pessoas procuravam os psiquiatras, os abduzidos? Homens, mulheres, crianças, adolescentes, de todas as condições sociais. Tem até jornalistas também no meio, tem estudantes, tem caixeiros, tem viajantes, tem crianças de 7 anos. A pessoa mais velha tem 50 anos, que a gente vê que eles não estão querendo gente muito velha, não tem bebês. Quer dizer, a experiência americana e canadense é fantástica quanto a isso. Quando isso for divulgado, vai deixar o mundo todo de boca aberta. Mas eles abduzem as pessoas, não para fazer mal, de acordo com um projeto. Esse projeto é assustador, de acordo com o que já se deduziu nos Estados Unidos. Já se publicaram mais de 10 livros seríssimos sobre esse fenômeno recentíssimo. Eles fazem exames médicos, eles fazem análises de tecido germinativo, quer dizer, de espermatozoides e óvulos, colhem esse material. Eles têm capacidade de provocar deformação na fantasia, no imaginário das pessoas. E mais do que isso, primeiro, eles são extremamente disciplinados. O negócio acontece no máximo em 2 horas. E esse era um segredo que se mantinha. Porque tem gente que diz que fica um dia inteiro abduzido, vai se ver um mentiroso. Porque esses detalhes permitem saber quando é que a pessoa está mentindo ou não. Bom, reconstituída toda essa experiência de vida a bordo dos discos, dos UFOs, das naves, o que nome você queira dar, as pessoas começam a ficar neurotizadas, psicotizadas, começam a ter pesadelos e sonhos, de acordo com a constituição da pessoa, esse mal-estar, essa angústia, essa ansiedade inexplicável que as pessoas não tinham antes, isso tudo começa a somatizar, quer dizer, começa a pipocar coisas do corpo. É alergia, é úlcera, é não sei o quê, no homem é impotência, uma porção de coisas que levaram esses abduzidos a procurar os médicos. Então, pouco a pouco, formou-se uma elite nos Estados Unidos de grandes psiquiatras. Não é ufólogo de porta de bilhar, não, é gente de altíssimo nível, que deduziram que há um projeto dos UFOs no sentido de fazer uma lenta cobertura da humanidade. Isso é assustador. Por quê? Assustador porque não há jeito nenhum de pessoa alguma se safar dessa experiência. Olha, eu falei 4 milhões. Isso não é palpite de jogo de bicho, não. É estatística feita por dezenas de psiquiatras a partir dos seus consultórios.
Porque essas pessoas vão lá e pagam, muitas delas pagam, as sessões de hipnose. E a hipnose é feita para reconstituir tudo isso. Bom, você vai dizer, poxa, mas por que no Brasil não se sabe isso? Sim, porque essas coisas, por enquanto, estão em inglês, em alemão, em francês. Não estão em espanhol nem em português. Então, é por isso que você não vê essas coisas tratadas por Estado de São Paulo, por Folha de São Paulo, pelo Boris Casoy, pela Marília Gabrielli, por toda essa gente, embora a Marília leia inglês. Eles não têm acesso a essas informações. A ufologia é quase que uma ciência esotérica ainda. Não porque ela seja esotérica, teosófica, não é por isso. É porque as fontes são muito reservadas. E como eu estou nesse assunto desde 55, né? Há meio século, né? Então a gente pode chegar aqui. Você perguntou, eu me excedi na resposta, mas no total é o seguinte: não confundir astrobiologia, quer dizer, NASA. A NASA não tem nada a ver com ufologia. Nada. Só gente ignorante que pensa que NASA não tem nada. A NASA estuda os planetas, os satélites. Ela vai mandar o ano que vem um foguete para estudar um cometa. Ela não está preocupada, porque nos Estados Unidos houve uma separação. Quem estuda ufologia lá, quem estudava era a Força Aérea, porque a ufologia era militarizada. E agora, felizmente, está saindo das mãos dos militares. Felizmente a padraria não quer saber nada disso, porque os bichos maceiros têm pavor disso, porque eles são uns ignorantes, dizem que isso é o demônio que está fazendo esses troços. Essa bispaiada aí, esses pastores todos. Eu dei uma entrevista há pouco tempo, nesse programa 25ª Hora, e o pastor Didini disse: o senhor não acha que são demônios? Eu não vou responder para o senhor, porque senão vai parar o programa. Porque quando eles não querem admitir uma coisa, eles põem o demônio no meio. Até os Mamonas puseram, né? Um demônio e pumba. Eles falam em demônio com muita facilidade. Mas então, não confundir ufologia com astrobiologia. Isso é importantíssimo. A ufologia é uma ciência empírica, uma ciência que está se formando, embrionária. Você tem milhares de documentos sobre isso, fotografias, filmes, registros. Ainda ontem eu estive com a minha mulher na casa de um amigo dela que mora em Santos, e ele, esse moço é um moço superdotado, ela já falou desse, o Jefferson. Ele mora em Santos, estava lá com a namorada dele. A semana passada eles viram um show de discos voadores no Santos. Dentro de círculos e círculos e círculos, todo mundo viu. A aeronáutica disse que eram aviões de São Paulo que estavam perdidos. Imagina, semana passada. Então tem sempre, disco voador está sempre aqui. É que não tem gente observando. O pessoal do Exército, da Força Aérea sabe, mas eles escondem porque a turma esconde a verdade, né? É isso aí. Existe algum estudo, alguma previsão relacionada ao ano 2000, a era de Aquário, essa mudança? Você fala que eles vão chegar, vão contatar a gente. Tem alguma coisa a ver com isso? Não. Isso é muito sonho, é muita coisa. Primeiro, a era do Aquário, de acordo com alguns astrólogos, já começou no começo desse século, em 1910. Outros astrólogos que vai começar em 2050. Então, eu acho bobagem essa coisa de área do Aquário para cá e para lá. Não. O que está acontecendo é o seguinte: esse fim de século, o século XX foi um século terrível. Terrível. Você já somou quantos milhões e milhões e milhões de pessoas morreram, de jovens, de crianças estão morrendo e agora abortadas? Tudo isso deve criar um caos da espiritualidade, né? E a espiritualidade é um fato concreto. Espiritualidade não é espiritismo. Essa gentarada toda que morre prematuramente, isso deve causar um buraco pior que o buraco negro dos astrônomos. E isso deve estar... Eu acredito nisso, eu não sou místico e nem sou dado a essas coisas, mas eu fico pensando, por causa da transcomunicação, né, eu não sei se você vai ter uma pergunta sobre isso ainda, fico pensando o seguinte: para onde vai essa gente toda que morre, essas crianças todas que morrem prematuramente, o espírito delas,
e toda a capacidade de vida, porque quando a gente nasce com um potencial para viver mais de 100 anos. Morre cedo ou por burrice, ou por desastre, ou por pobreza, ou por doença, mas nós temos um potencial, e esse potencial deve acontecer alguma coisa com ele. Esse potencial não é energético, é potencial espiritual. Eu acredito que o espírito, a matéria e a energia são as três. Essa é a minha filosofia, não é pessoal, isso é a filosofia dominante nesses fins de século. Matéria, energia e espírito. Eu estou falando graças às minhas cordas vocais, graças ao meu cérebro, que isso é matéria, células. Mas eu não estou grunhindo, eu não estou deblaterando, blá, blá, blá. Eu estou falando coisas concretas, estou usando uma língua inteligente, português. Por quê? Porque existe uma segunda coisa, que é o espírito, que está me orientando. Agora, se eu estivesse com fome e morto e em estado de coma, eu não poderia falar, a minha energia estaria. Então, não confundir energia com espírito nem com matéria. Matéria são as células, os cromossomos, o DNA. A energia é a respiração, é o crescimento, é a potência, é a sexualidade. E a espiritualidade é tudo aquilo que você não pode reduzir à matéria e nem à energia. As três coisas, até agora, foram estudadas separadamente. O Einstein mostrou que matéria e energia são como uma moeda, cara e coroa. Quando você estuda a matéria, automaticamente você tem que estudar a energia. Mas tem um terceiro fator que ele dizia, o Einstein, o grande Einstein, um dos maiores do século XX. Você tem o espírito, a espiritualidade. Nos últimos 30 anos, um movimento internacional de cientistas de altíssimo nível, quase em todo o solo do hemisfério norte, Japão, Rússia, Europa, Estados Unidos, Canadá, eles chegaram à conclusão de que a realidade é constituída desses três vetores: matéria, energia e espírito. Matéria e energia, Einstein mostrou que são interconvertíveis. A psicologia, a parapsicologia e agora as transcomunicações mostram que o espírito começa a interferir nisso. Mas o espírito interfere sempre. Porque quando a gente começa a falar, quando a criança começa a falar, quando a criança começa a se desenvolver, etc, etc, e vai passando aquelas várias idades, o espírito preside este desenvolvimento. Ninguém sabe como. Esse vai ser o grande assunto do século XXI. Eu gostaria de viver no século XXI para estudar isso, porque seria fascinante. Como é que o espírito não tem corpo, não tem energia? Eu acho uma bobagem esse teosofia chama de corpo astral, corpo mental, corpo não sei o quê. Isso é coisa do século XVIII. E a Blavatsky repetiu, não tem corpo nenhum, tem que falar em espírito. Eles não falam em espírito porque eles ficam com medo do espiritismo. Das pessoas bobas confundir teosofia com espiritismo. Por quê? Pode ser, né? Então, sua pergunta, terminando. Esses alienígenas, esses ETs, esses alienígenas, esses seres, esses tripulantes desses UFOs, existem sem dúvida alguma, porque se não existirem, está todo mundo louco e doido nesse planeta. Porque você não pode supor que 4 milhões de pessoas estão mentindo e que 150 psiquiatras da mais alta competência estão mentindo para quê? Eles não ganham um tostão com isso. Então, essas pessoas que duvidam, ontem nessa casa lá em que eu fui com minha mulher, tinha o irmão do rapaz, que é um advogado, ele estava dizendo, isso não existe e tal, isso aqui. Você o que é? Advogado, você não sabe nada disso. Como é que você vai dizer? Para dar opinião sobre essas coisas, é preciso estar imerso no assunto. Para você saber como é que é o fundo do mar, você tem que mergulhar. Você não pode imaginar como é que é. Né? O que é transcomunicação? Transcomunicação é uma técnica que os alemães introduziram essa palavra para designar as mensagens
que vêm do mundo espiritual para nós através ou de médiums tradicionais do espiritismo ou através de aparelhos. Por exemplo, em determinadas condições, essa sua câmera aí poderia pegar imagens, chamam-se transimagens, imagens de pessoas que estão aqui, que são espíritos. Ninguém sabe ainda como essas máquinas podem pegar, mas pegam. Não há ainda condições. Eu já vi vários filmes tirados em câmera, televisão, e registrados em aparelhos e televisores, mostrando cenas de pessoas falecidas. Isso chama-se transcomunicação, através do rádio, através do gravador comum, através de câmeras assim, filmadoras, através de câmeras de televisão, telefone, qualquer aparelho que produza computador, qualquer aparelho que trabalhe com eletromagnetismo. Portanto, os espíritos desencarnados, os espíritos puros, a gente pode chamar de puros porque eles não estão presos à matéria. Eles não têm hormônios, eles não têm sexualidade, não tem nada disso. Então eles estão num estado mais puro. Eles, de alguma forma, são capazes de interferir nos campos eletromagnéticos, que todo estudante de física precisa saber o que é um campo eletromagnético, para depois não dizer bobagem. Os campos eletromagnéticos são manipulados, são modulados pelo espírito. É isso que na Alemanha agora está se estudando, grandes físicos, grandes engenheiros eletrônicos, inclusive de indústrias eletrônicas, estão estudando como é que pode ser isso. Você já imaginou, quando se descobrir o processo, você não está vendo agora a internet, a gurizada toda pega um computador ligado com a rede internacional e começa a se comunicar com gente dos Estados Unidos, daí isso não está transformando a pedagogia no mundo todo? Agora, você imagina uma internet com espírito. É claro que as igrejas, as religiões, os bispos, todo esse pessoal vai... Está muito comprido, não? Não. Todo esse pessoal vai ficar apavorado, porque vai democratizar. Tem 1 hora de gravação. Vai democratizar. A transcomunicação, ela democratiza a espiritualidade. Aí não fica só o Papa, o Bispo Macedo e todos os pastores aí, de miolo mole, dizendo coisas e coisas e coisas nos rádios e tal, e o povão todo de boca aberta. Não. Por quê? Eu tenho uma experiência recente, a Madalena sabe disso. Posso contá-la? Lógico. Eu dei uma entrevista o ano passado na TV Bandeirantes, aqui na casa da Madalena, nossa grande amiga, em que tantas e tantas vezes a gente tem feito palestrinhas aqui, né? Veio a Mauri, o rapaz aí do programa Flash. Eu confesso que eu nem conhecia o programa, porque eu vejo um pouquinho a televisão. Não por nada, né? Porque não tem tempo. Mas eu dei uma entrevista. Aqui tinha vários convidados aí. Meia hora foi sobre ufologia, meia hora sobre transcomunicação. E eles passaram isso, a Madalena também deu uma entrevista sobre as telas, os quadros dela e tudo isso. E em outro dia foi passar. Muito bem. Eu soube que até repetiram o programa agora de novo em janeiro. O programa era passado às 11 horas da noite. A 1 hora da manhã. No dia seguinte ao que passaram, eu não sei quando foi, porque foi em agosto, porque eu não vi o programa, estava dormindo, não vi isso. Me telefona um médico de São José dos Campos, uma voz assim muito tristonha, soturna, dizendo que o seguinte: a coisa, essas coisas são envolvidas por grandes mistérios. O mistério faz parte de tudo. Não pensa que os mistérios foram jogados fora, não. Quanto mais a ciência progride, mais mistérios surgem. Isso é interessante. São filósofos. Ele disse: professor, eu era 1 hora da manhã e eu nunca vejo televisão. Dr. Edson, médico lá de São José dos Campos. Nunca vejo televisão e muito menos a 1 hora da manhã. Eu acordei 1 hora com vontade de ligar a televisão. E eu fiz isso relutantemente, confuso. Está o senhor. Nunca tinha ouvido falar de mim.
senhor falando sobre transcomunicação. Eu perdi, diz ele, a minha filha de 18 anos há um mês. Eu e a minha mulher estamos... Eu quero gravar. O que é que eu faço? Então eu conversei com ele, faça isso, faça aquilo, tal. Não tem muita receita. Né? Eu até brinquei com ele, o senhor tem que ter um computador, um gravador. Ele disse, será que eu preciso pôr antena? Não põe nada. Põe um gravador simples e escolha um horário determinado. Porque parece que os espíritos, essas entidades, têm muito pouco tempo. Eles estão muito... Daí a 2, 3 dias telefonou, exultante, bem parecia aquele pai que tinha perdido. Porque gravou a voz da filha dele, que tinha morrido, esqueci o nome dela, há um mês antes, e ela cantando, muito alegre, aqui já vem o contraste, né? Muito alegre, cantando a música que ela cantava para a irmã menor de 13 anos, que estava viva, é claro. E o pai e a mãe ficaram tão maravilhados, me contaram a exuberância e tal, dançavam e tal, a nossa filha, bom. Aí tiveram a má ideia de chamar um técnico de televisão, que é cunhado dele, e ele mexeu tanto no gravador que desgravou tudo. Então ele estava desesperado. Eu disse, não se preocupe, você vai certamente continuar e tal. Por que eu disse isso? Não é porque eu sou vidente, nada disso. Porque se ele, na primeira gravação, veio a filha dele e a filha passou a se tornar um partner. Quer dizer, o outro lado, vamos dizer assim, tem alguém lá que vai coordenar. E isso aconteceu com ela, como aconteceu com muita gente. E aí ele foi gravando. Continuou gravando, chamou lá amigos e já constituiu. Eu até disse para ele, olha, você está aí com uma ponte entre o aquém e o além. Então você explorar essa ponte, você é médico, sua esposa é médica, ele tem parentes espíritas, faça um rolo aí, porque é uma oportunidade extraordinária. Então transcomunicação é isso. Evidentemente não é preciso perder um parente, mas as pessoas que perdem entes queridos, se o ente é querido mesmo, mexe em camadas do inconsciente, daquele inconsciente lá embaixo, né? Então lá embaixo que está lá em cima, também, com o espírito e tal, e isso começa a movimentar. Porque as entidades não estão muito preocupadas. Porque a gente tem que, como ele me perguntou um dia, doutor Edson, por que será que está gravando e tal, o senhor? O senhor deve ter transmitido a ela, de que forma? Não sei. Evidentemente transmitiu através, a gente diz telepatia, mas telepatia ninguém sabe o que é. O senhor transmitiu a ela. Não pergunte como. O senhor é médico, o senhor sabe que existem coisas que passam sem saber como. Evidentemente através de um processo espiritual. Vendo o senhor sofrendo como está, é evidente que esse sofrimento aqui deve prejudicar lá. Senão a igreja não fazia missas, uma coisa pelos mortos. As missas de sétimo dia são missas para pacificar o morto. Se você tivesse acesso ao que o padre na hora da missa faz, de missa de sétimo dia, ele invoca o espírito aqui. Aquilo vira uma sessão espírita. Os católicos não sabem disso. Ele invoca e pacifica e fala aquelas fórmulas todas em latim, que eles têm uma opção de fórmulas que não traduzem em português, se é que eles acreditam, porque eu não sei se eles acreditam mais nisso, porque a igreja está tão embananada que eu acho que eles perderam muito aquele esoterismo antigo. Então a transcomunicação é isso, é uma ponte entre a nossa espiritualidade, que nós somos seres espirituais. Nós temos espiritualidade, sexualidade, energia, corporeidade, nós temos isso. E a espiritualidade já desencarnada. Isso é algo que vai começar a ser divulgado. Eu estou me preocupando com isso. Quero fazer isso. Estou propondo até um programa de televisão, mas é até vencer a inércia desses idiotas, desses diretores de televisão e tal, que eles ficam pensando, o senhor é espírita, o senhor não quer. Não sou espírita nenhum, não tem religião nenhuma. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Você vê na tela de televisão. Você vê, você ouve o timbre
O doutor Edson disse, professor, quando eu vi o timbre da minha filha, o timbre, ele não chegou a ver, porque ele está querendo agora obter televisão. Eu disse, o senhor vai conseguir. É muito difícil pelo que a gente sabe da Europa. Mas o senhor vai conseguir. Será, professor? Será, sim. O senhor vai conseguir porque o senhor já estabeleceu a ponte. E não pode cortar mais. No começo ele, olha, cuidado, se o senhor conseguir, o senhor tem que manter. Aliás, você vai dizer, e se eu, Flávio Pereira, o senhor grava? Não. Por quê? Primeiro, eu tenho pouco tempo. Segundo, tem um problema de sobrevivência normal. Eu sou um professor apenas. Como é que eu vou gastar tempo para fazer isso? Eu fiz gravações na década de 70, junto com um amigo meu que já morreu, de 77 a 82. Ele tinha o gravador, eu participava de quase todas as gravações que ele fazia lá. Ele gravou, por exemplo, a voz da minha primeira mulher, que tinha morrido 4 anos antes. Mas não gravou, ele gravou muitos da mãe dele, a mulher dele, o pai. Gravamos inumeráveis pessoas da política brasileira que tinham morrido e tal. Mas eu, pessoalmente, nunca tive tempo para pegar um gravador e gravar. Porque eu sei que se começar a gravar, se forma a ponte, tem que continuar, porque não é brincadeira isso. Porque isso exige de nós e exige deles. É uma responsabilidade essa coisa, né? Então, uma coisa interligada à outra. Existe um canal, uma atitude interfere na outra. Em tudo, não. Não sei se a atitude que interfere, se você estabelece, se se cria a ponte, ela tem que ser mantida. Porque isso... Torna-se um canal. Pois é, e torna-se uma responsabilidade moral. Moral. Porque nós estamos numa época, numa sociedade de permissividade total. Eu não sou moralista e nada disso, mas há uma permissividade geral em todos os níveis. Você solve corrupção em todo lugar. Então é uma época, é uma atmosfera imoral que nós estamos. Como é que numa atmosfera dessa corrompida, é um charco a sociedade? Eu não sou moralista, hein? A gente tem que ser realista. Como é que se vai estabelecer uma ponte com este pessoal que já não está mais nesse charco? Aliás, os espíritas tradicionais, os teosofistas, esses grandes esotéricos, eles não gostam muito disso. Eles têm razão. Porque eles sabem que esse pessoal que já foi para outro lado, por exemplo, o General Ochoa, nosso querido General Ochoa, que morreu agora, semana atrasada, né? Um homem de uma pureza de intenções fantástica. Pessoas, apesar de general, né? Na verdade é um intelectual, né? Eu não sou contra os generais, mas sabe como é, né? Ele... Como é que vamos agora perturbá-lo? Vamos estabelecer uma ponte ligando, tal. A não ser que haja uma motivação muito grande. E essas motivações são... A gente tem que respeitar as motivações. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se no momento em que ficar estabelecida, eu repito, a ponte, a gente tem que continuá-la. Porque, assim como para nós foi difícil comprar o aparelho, comprar isso, comprar aquilo, estabelecer programa, papapá, também do outro lado. A gente vê, né, Madalena, que frequentemente os espíritos que estabelecem esse vínculo somem de circulação. Quer dizer, continuam outros gravando. Aliás, aconteceu isso com a filha do nosso amigo lá, o médico lá. Ele ficou muito assustado porque depois de um mês ela desapareceu e vieram outras vozes. Ele perguntava e tal, não está. Não dão bola. Não, ela está fazendo isso. Não está e pronto. Porque eles estão numa... Provavelmente, né? Eles estão Dimensão diferente. Num plano, numa dimensão, num plano, numa frequência, numa geometria, num espaço. Qualquer palavra vale. Porque não é o nosso. É como você explicar para um índio, eu já fiz isso uma vez, já contei isso. Eu perguntei, eu conheço um índio aqui, isso é interessante talvez para o seu livro. Ati chama-se. Ele é um índio aculturado, ele sabe até inglês. Mas ele era,
como chama o líder da tribo? Você toma água? Não, obrigado. Então, eu perguntei para ele, Ati, você sabe, me diga na sua língua, eu não sei, existem mais de 150 línguas indígenas no Brasil, ele fala uma delas, aliás, fala duas. Mas eu perguntei, como é que é? A matéria é feita de moléculas e as moléculas são feitas de átomos. Qualquer criança aprende isso. Ele disse, sim, eu sei, português até sei inglês. O senhor quer que diga na minha língua? E ele ficou pensando. Um tempo enorme. Eu disse, ué, o que você está pensando? Não. Porque na minha língua não tem a palavra matéria, não tem a palavra moléculas, não tem a palavra átomos. Então eu não posso dizer isso na minha língua. Então na língua dele, e portanto na cultura dele, não existe matéria, não existe átomo nem molécula. Porque essas coisas existem para nós porque tem as palavras correspondentes. Eu estou dizendo isso por causa do negócio de perguntar onde é que eles estão em outra dimensão, nada disso. Aí ele soltou uma frase deste tamanho em Tupi-Guarani, nhaque, nhoque, nheque, nhoque, nheque, não sei mais o que era. Aí ele traduziu e disse, eu fui procurar na minha memória as plantas, eles conhecem muito plantas, os índios, que tem frutos grandes, dentro do qual tem uma semente maior, menor, então ele diz, matéria, ele diz, matéria para nós é a natureza. A natureza é feita de plantas que tem não quer dizer, não respondeu. Aí eu brinquei com ele, por isso os índios não podem ter bomba atômica. Porque eles não têm os conceitos. Isso é uma coisa que as escolas brasileiras não ensinam. Que a gente aprender língua é muito importante, porque a gente tem, por isso os professores de português são mais importantes que todos. Porque os professores de português estimulam a gente a conhecer a realidade. Não é o professor de física, não. Nem é o professor de geografia. É a linguística, né? É a linguística. Porque se você conhece, quanto mais... Eu tinha um professor que lia dicionários, ele era alemão, e leu o dicionário não sei que dicionário do Aurélio, naquele tempo pequenininho, ele conhecia um monte de palavras, que ele leu. Então, onde estão os espíritos? Não tem resposta para isso. Vocês não podem dizer que estão aqui, estão lá. Agora, os UFOs não. Os extraterrestres não. Eles são concretos, eles estão... Não pode confundir. Porque tem gente que está confundindo. Não, porque os ETs, não sei o quê. Está cheio de centros por aí que fazem comunicação, canalização. Agora a palavra é canalização. Eu vou canalizar o ser Ryu da galáxia, não sei o quê. Que solta uma besteirada e uma opção de gente acredita naquilo. Fuja dessa gente. Se você entrevistou gente assim, vai ter uma gozação no seu livro. Porque isso tudo é folclórico, é imaginativo, é fantasia, não é que eu saiba tudo, não é isso. É que é preciso ter um critério. UFO tem nada que ver com transcomunicação. Pode ser que no futuro haja uma intercorrência. Pode ser, mas por enquanto... Qual seria a melhor maneira da gente buscar a nossa evolução, a gente ser humano, sabe? Olha, teve um cidadão que morreu há 2.000 anos atrás. É meio doentia. Eu vou dar uma resposta agora meio cafona. Há um cidadão que morreu há 2 anos atrás e que deu o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um programa de vida perfeito. Para ninguém botar defeito. O Sermão da Montanha de Cristo. Bem-aventurado, mas quem é que executa isso? Você sabe que os 2 sistemas políticos que degladiam são o liberalismo e o socialismo. O liberalismo produziu monstros na história. O socialismo produziu monstros, porque o socialismo, o Hitler era socialismo, nacional-socialismo. Nazismo quer dizer nacional-socialismo. O Stalin, nacional-comunismo. Quantos milhões que morreram por causa da ambição desses homens? E quantos milhões morrem nos Estados Unidos, em outros lugares, aqui no Brasil, com esse liberalismo atual? Então, esses sistemas políticos não tem outro, não tem um terceiro. Existiu na história o sistema teológico. A igreja instituiu. Foi péssimo.
Porque a igreja é feita também de gente, de homens, ambição. A ambição faz parte do programa masculino. Todo homem tem que ser ambicioso. A mulher não é tanto. A natureza da mulher puxa para o outro lado. O homem tem que ser ambicioso. Porque o homem macho, o homem, ele tem dentro de si o impulso da liderança. Todo homem quer ser líder. Não é só o menino de rua, não. O Papa quer ser líder dos papas, o cardeal dos cardeais, o Fernando Henrique dos sociólogos, e eu quero ser dos professores, etc, etc. Isso é muito típico de homem. O que a gente precisa fazer? Compensar essa ambição com a moralização. E quem que vai dar isso? O padre? A escola? A mãe? A mãe? Por isso que tem que ter casamento permanente, para que as crianças tenham essa oportunidade. Porque se não tem perpetuidade no contato, que a criança, o recém-nascido, tem um enxoval, como eu digo, um enxoval genético, tem um código para tudo. Ele já nasce, no momento que a célula feminina é fecundada, está predestinado o destino. Destino existe. Freud dizia que destino é anatomia. Se nasce menino, tem um destino. Se nasce menina, outro destino. Sim, mas a genética mostrou que é tudo o temperamento, a predisposição ao caráter, a vocação, tudo isso já está no código genético. A sociedade lhe dá oportunidade de se desenvolver. Se a sociedade é perversa, vai perverter. Se a sociedade é... Qual é o contrário de perversa? É boa, é legítima, sadia, desenvolverá. Dom Bosco foi o maior pedagogo do século XIX. Não foi a Maria Montessori, com toda a importância dela, o jardim da infância, tudo isso. Dom Bosco dizia, me deem 10 crianças. 5 eu transformo em bandido e 5 em santos, com a pedagogia. Eu digo lá na faculdade, para os meus colegas que dão pedagogia, a pedagogia é a ciência mais importante que existe. Não é psicologia, não é sociologia, não é genética, porque essas coisas vêm depois. Então a resposta à sua pergunta é esta, acho. A escola, a família inicialmente. E uma mãe, uma mulher que vai ser mãe para ser legítima, para ser coerente, ela tem que ser feliz, ela tem que ser apoiada. Como é que uma lavadeira que tem que trabalhar o dia inteiro, uma faxineira, uma enfermeira que tem tantos problemas, como é que ela vai ser? Então, o assunto recai na sociedade. E eu não vejo os nossos políticos, eu não vou dizer um palavrão aqui que seria deselegante, esses nossos políticos, vereadores, deputados, senadores. O presidente da República disse no México que a maior parte dos homens do Congresso estão lá por seus interesses pessoais. E o Lula disse o ano passado que o Congresso tem 300 picaretas. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso foi dito, o pessoal esqueceu. Então isso é muito turrões, sabe? O Brasil, não é só o Brasil, todo o capitalismo, o socialismo, está todo embananado. É uma crise. Por isso que o século XXI tem que ser mundo. Eu estou propondo, outro dia escrevi um trabalho, viu, André? Eu vou dar uma cópia a você. Dessa cultura, escrevi um estudo, agora em janeiro, sobre o século XXI. Eu aproveitei material inédito que recebi fora do Brasil e tal, fiz uma análise de todo o século XX e apontei os riscos do século XXI. Tem muito perigo aí. O terrorismo político, o terrorismo biológico, o terrorismo genético. Já existem fórmulas matemáticas para você criar vírus tremendamente patológicos e soltar isso nesses satélites. Esse negócio de ozono, buraco de ozono, isso é bobagem perto dos riscos. Nesse sentido eu até aceito que deve ter disco voador aí com dó da gente para patrulhar os criminosos aí, né? Porque, então o vírus não tem só no computador. É o vírus do computador, a internet está apavorada. Porque se algum doido, algum grande
talentoso. E essas crianças que começam a usar computador desde cedo Eles ficam espertos ali. vão é genial. ficar superdotados em computação. Vão ficar idiotas em outras coisas, mas vão ficar superdotados. Vão virar máquinas. É. E pode vir aí um vírus que eles soltam. Você já imaginou? Pois é, imagina. Perturbar a programação que permite as telecomunicações entre os satélites e a Terra. Quer dizer, nós estamos, eu não sou pessimista, hein, mas eu sou realista. Nós estamos entrando no século XXI como uma criança de 4 anos com uma metralhadora É, isso mesmo. levinha e que qualquer coisa que ela mexe dispara. É. Porque criar... Por isso que a transcomunicação tem que ser colocada nesse contexto. Talvez eles estão preocupados também. Quem sabe, estou preparando já, né? Mas como eles não podem interferir, é interessante isso. Nós temos livre-arbítrio. É. Eles podem mostrar, né? O perigo. Você podia pegar esse filme, em vez de registrar a opinião de seus convidados, fazer um filme pornográfico e ganhava muito dinheiro. Porque eu sei, eu conheço a dona Hilda Hilst, que é uma escritora, uma romancista excelente, ficou desesperada porque ninguém lia os livros dela, livros sérios, livros com base filosófica, mensagens, e disse, eu vou resolver escrever livros pornográficos. E venderam como água. Livre-arbítrio dela. Então, nós estamos entregando às novas gerações metralhadora. Não tem E as certeza. pessoas acham graça. Não, porque bate palma, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, as televisões todas. É uma conspiração. Má influência dos... É uma conspiração programas de TV. contra as novas gerações. E não tem defesa ainda. É. Como é que vão se defender? Depois vão se queixar. Pois é. Eles estão muito ligados ao vídeo, à TV, né? E à influência também, por falta de consciência, muita novela, numa ausência, tá? É isso aí. Você deve ter alguma concepção, assim, sobre essa ideia que a gente tem, que a gente chama Deus. O que seria Deus para o senhor, assim? Bom, Como o senhor sente, sabe, assim, se o senhor tem um conceito? olha, uma vez, Esse negócio das religiões ficam criando fantasia e tal, não sei o quê. Sabe essa... uma vez eu dei um pequeno curso na faculdade, que lá tem um grupo sempre de alunos que se destaca e percebe que o professor sabe um pouco mais do que ele está dando na aula, né? Isso acontece em todas as escolas. Então, a gente tinha assim, uma reunião aos sábados à tarde, e queria que eu falasse sobre ateísmo. Eu não sou ateu, mas eu fui estudar o assunto, estudar e tal. Existem vários tipos de ateísmo, né? De descrença em Deus. Por exemplo, atualmente, toda a elite mundial é ateia. Vai na missa, vai nisso, todo mundo é ateu. Ou ateu por marxismo, ou ateu por liberalismo. O senhor Fernando Henrique é ateu, porque todos os sociólogos são ateus. Por quê? Para eles, a religião é uma imposição da sociedade e não uma revelação metafísica. Deus não pode ser definido, porque você não pode, como no caso do índio, o que é a bomba atômica para o índio? Ele não pode. Ele tem que aprender inglês ou português para entender o que é bomba atômica. Mas na língua deles não existe bomba atômica. É o que eu acabei de falar. A língua é instrumento de você ter acesso à realidade. Porque o nosso cérebro e o nosso espírito trabalham juntos. E o grande problema do século XXI vai ser explicar como é que o espírito e a energia das células sincronicamente trabalham e produzem ideias e raciocínios. Isso a psicologia não descobriu ainda. Então, falar em Deus, em God, em Dieu, e não sei como é Deus em turco, em russo, etc., Votan, não quer dizer nada. Porque é inacessível a nós.
Porque Deus significa ciência total, onisciência, onipotência, onipresença, onibondade. Quer dizer, Deus é absoluto e todos nós somos relativos. A gente nasce, sofre e morre. A criança nasce, as indústrias nascem e morrem. A Terra vai acabar morrendo também, porque todos os planetas vão ter um fim. O Sol vai ter um fim. Então, tudo é relativo, menos Deus. Então, quem vive na relatividade não pode saber o que é Deus. Você pode por fé, mas aí é um sentimento, não é raciocínio. Eu acredito em Deus, ponto final. Agora, se você discute, vai dizer, não, o Deus que os filósofos acreditam é o absoluto. Porque os filósofos acham que se a natureza existe, a flor, a planta, o vírus, o planeta, o satélite, a areia, a criança, o homem, a mulher, e tudo isso é relativo, vai ter um fim? Só pode se entender isso dentro de um contexto em que tem algo absoluto, permanente, para manter isso aqui. É como se você constrói uma casa maravilhosa sem alicerces. Qualquer ventinho, porque ela tem uma resistência relativa. Deus, então, é o alicerce de uma casa. Ele é invisível. Nós estamos aqui, nessa sala gostosa e tal, com esse ventinho, essa poltrona, e não estamos dando importância aos alicerces da casa que nos permitem isso. Se os alicerces tivessem luz, não estaríamos aqui. Então é uma comparação um pouco simplória, mas responde. Eu não sei o que é Deus, ninguém sabe. São João da Cruz, que escreveu muito isso, foi um grande místico do século XVI, São João da Cruz, aquela mulher, a Santa Teresa, né? Eles escreveram, Santa Teresa, por exemplo, ela escreveu, sabe que na Espanha os livros dela são considerados eróticos e não místicos. Porque ela usou linguagem erótica, ela devia ser uma mulher profundamente quente, como se costuma dizer, não é uma mulher libidinosa, porque ela transferiu toda a libido dela, toda a sexualidade legítima dela, no sentido divino. Então, na Espanha, se considera, na literatura espanhola, os escritos dela são classificados na filosofia erótica. Não é que ela faz pornografia, ela usa imagens para traduzir, como não tem uma linguagem. Você não pode usar a linguagem matemática para descrever Deus. Deus é o infinito. Física quântica? Pior ainda, porque a física quântica diz que você influi na experiência, a mental. Então, se você influi mentalmente na experiência que está fazendo, isso é a essência da mecânica quântica. Então, quando você fala de Deus, é você que está falando, não é o Deus. E outra coisa, nas transcomunicações, Madalena sabe disso, quando se faz essas perguntas, silêncio, ninguém responde. Por quê? Ou porque também não sabe, ou porque é prematuro. E por que explicar por quê para nós? Será que nós merecemos isso? Se complicar, nós não vamos entender também. É? O que geralmente que eles querem comunicar? Tá? Depende. Estou Qualquer dizendo, assunto. no caso desse médico, a moça começou a se comunicar com eles, a filha, num sentido de, como se diz, pacificá-los, tranquilizá-los. Porque por que a filha do Dr. Edson, quando veio gravar, gravou cantando a música que ela cantava para a menina? Só eles entenderam isso. A mensagem que vem pela transcomunicação é extremamente personalizada. É para aquele homem, naquele momento, aquele casal. Então, veja, ela cantou alegria. Cantou a música da outra. Portanto, não era ninguém, era ela que estava lá. Então, de repente, os pais, esse casal de médicos, teve certeza absoluta de que era a filha. Olha que é muito duro um médico que não acreditava em nada. Ele não acreditava? Não, ele era cético. Como a maioria das pessoas são agnósticas e céticas. Agora, quer dizer, com a outra mensagem que veio, dizendo que ele vai ser o pai da...
Isso é uma coisa, como eu disse lá da hora, tudo é a primeira presidência. Se eu mandar uma carta para o Zencos, Zencos, ele vem aqui. Manda, então. Não pode contar isso? Eu não sei se ele... Sabe que ele desistiu do programa? Não, porque ele me confiou isso e a pessoa, ele não é meu amigo íntimo, né? Mas né, a filha dele está dizendo que quer reencarnar no casal. Isso nunca. Eu não sei. Olha aqui, nem a dona Tibucrac conhece toda a literatura metafísica. Ela não sabe disso. Claro que não sabe. Para contar. Porque ele desfez a vasectomia, porque a menina vai nascer com ele. Ela disse, vai morrer. Eu espero que ele possa, agora em abril, eu quero estar com ele. A próxima semana é Semana Santa, né? Estava com vontade de dar um jeito. É que meu carro não dá para viajar. Que a ciência vai ter que descascar no próximo século. Porque nós temos dois polos. O ser humano é como uma moeda, cara e coroa. Quando você vê a coroa, você não vê a cara, mas ela existe, porque não pode existir uma moeda de uma face só. O ser humano é assim. De um lado é a sexualidade, mas a sexualidade não é no sentido genital. A sexualidade, ela estrutura todas as funções e todas as emoções do homem e da mulher. E o outro lado da moeda é a espiritualidade. As religiões separaram isso. Porém, eu sempre digo isso aos meus alunos, as religiões foram as primeiras que compreenderam a importância da sexualidade. Por todas as razões. Não é só por causa da procriação, porque Deus disse crescer e multiplicar isso. Isso é simbólico só, né? Mas está lá na Bíblia. Não é só isso. Porque a espiritualidade complementa e vice-versa. Prova. Na igreja grego-ortodoxa, ouça, e grega, os padres e os bispos podem casar. Não existe celibato obrigatório. Porém, 3 dias antes deles consagrarem a hóstia, o padre tem que se abster de sexualidade. Ora, então, se ele não pode consagrar a hóstia, que é o ritual mais sério que existe no cosmos, não é ato de magia, é uma coisa indefinível. Como é que o padre, debruçado sobre aquele pãozinho ou sobre a hóstia, ele assopra e diz palavras que só ele sabe, que eles não divulgam essas coisas, eles transmitem a tal palavra secreta. É como o macumbeiro que tem as suas palavras secretas também. E aquilo vira o corpo de Deus. Na acepção dele vira. Eu não acredito que vira, porque eu sou realista, mas eu aceito que ele acredite. Muito bem. Por quê que 3 dias antes ele tem que se abster de sexualidade? Se aquilo ali é espiritualidade. Não sei se está claro o que eu estou falando. Então, a sexualidade, no alto sentido da palavra, não essa porcaria que tem por aí. A sexualidade e a espiritualidade é como uma moeda. Não pode existir uma sem outra. E claro que isso introduz um problema para a ciência e a filosofia do século XXI. Como descobrir o relacionamento de uma coisa com outra? Até quando, até onde vai a ação dos hormônios e começa a ação das emoções? Porque nós sabemos que nós temos no cérebro os 2 controles, o hipotálamo e a hipófise. Não basta que a mulher tenha os ovários ou o homem tenha os testículos sadios. É preciso que 2 hormônios venham da hipófise e controlem a produção dos hormônios sexuais que são produzidos no ovário, 2 hormônios na mulher e 1 hormônio no homem. Mas acontece que essa hipófise que produz hormônios
substâncias químicas, está sob o controle do hipotálamo e do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Este cérebro é a ponte entre a emoção, quer dizer, a espiritualidade e a sexualidade. Então, a ciência, nessa década, década 90, chegou, já começa a destrinchar a estrutura anatômica disso aqui. E isso vai abrir consideráveis, vai abrir uma nova... Olha, eu faço muita brincadeira com os meus alunos. Olha, eu acho que o Freud deve estar discutindo com o Jung. Vamos ver quem é que reencarna mais depressa, porque nós vamos ter um trabalho agora gigantesco. O trabalho que ele teve no começo. Você sabe que o Freud perdeu um tempo enorme. Há 100 anos atrás, na década de 1890, ele usou cocaína, ele usou banho frio, ele usou nos pacientes, né? Hipnose, não funcionou nada. Um dia, um paciente falou que tinha sonhado, disse, sonho é a solução. Então ele escreveu depressa um livro, que foi publicado em 1900, a interpretação dos sonhos, e rasgou toda a psicologia do século XX, começou em 1900, quando ele escreveu esse livro sobre os sonhos. Porque os sonhos eram considerados coisas triviais. Os grandes cientistas do século passado, e filósofos, diziam, não, o sonho não tem que dizer nada, é uma tergiversação, é uma idiosincrasia, é uma bobaginha, não sei o quê. Quanto tempo ficou assim, né? Pois é. Eu digo às vezes, olha, nenhum filósofo compreendeu isso. De repente veio o Freud e relaciona uma coisa com outra. Mas o que ele fez é preciso alguém fazer agora nesse outro setor. Por que a igreja então separou? Se era tudo junto, a igreja não se separou. Separou o quê? A sexualidade e a espiritualidade? A espiritualidade, se era um conjunto de tudo. Pois é. Porque ela quis tirar proveito, com certeza. Sim. Né? A igreja é uma instituição política, né? Pois é. Humana, e ela segue o Maquiavel. Porque a igreja matou mais de não sei quantos, 100 mil feiticeiras e grandes médios na Idade Média. Ela foi responsável. Qualquer hora você vai ver o Papa aí. Porque o Papa, o ano passado, redimiu Galileu. Redimiu Lutero. No aniversário da morte do Lutero, o chefe do protestantismo, o homem que desbancou a igreja, fizeram uma missa de 7º dia, não, de 7º ano, de 7º século. Uma missa. E quando eu vi isso no jornal, porque eu tinha a minha irmã mais velha, era freira, era salesiana. Ela morreu o ano atrasado com 94 anos. E como eu fui educado no Mackenzie, em São Paulo, o Mackenzie era protestante, e ela fez um monte de quê? Não, de mortificações, não jantava, não sei o quê, nossa, mas depois, porque achava que os protestantes iam me perverter. Bom, depois veio o concílio ecumênico e ela melhorou muito, trocou de hábito, o negócio ficou mais moderno, mas ainda com saia comprida, etc. As freiras ainda não usam. Você está como freira. Quando Lutero foi redimido, disse, mas não é possível, porque isso é o oposto. Quer dizer, eles já sabiam que faltava só a declaração. Não é? Então eles vão acabar, Madalena, eles vão acabar. Porque agora, por exemplo, com esse negócio de proibição do... 17 minutos. Veja, a igreja faz uma campanha contra o uso da camisinha. E ela tem muita razão. Primeiro, do ponto de vista técnico. Porque os poros da borracha, vamos supor, são desse diâmetro. E o diâmetro dos vírus é assim. Então, passa nos pés, passa uma certa quantidade sempre.
Mas eles omitem isso. Os governos, os médicos, porque a AIDS é algo terrível, há uma epidemia crescente, não há dúvida. A gente vai até acostumar-se com a AIDS. Quando a AIDS ultrapassar 100 mil, você devia colocar na sua lista algum desses grandes médicos que entendem disso, porque daria ao seu livro, me permita sugerir isso, daria ao seu livro um sabor assim, de grande humanismo. Porque não é só de disco voador, dessas coisas todas. Tem alguns médicos, vários, vocês poderiam entrevistar mais alguns. Porque você sabe que está havendo uma emergência de novas bactérias. Tem mais de 44 tipos novos de bactérias e vírus. Por culpa nossa, dos médicos, do povão de governo e das farmácias e das indústrias. Porque o antibiótico usado sem disciplina para qualquer coisa realimenta a evolução das bactérias. Por isso que agora o governo americano está apavorado, porque nos Estados Unidos a tuberculose vai crescendo. Imagina aqui, com a miséria social, que tuberculose é parte doença de miséria, mas parte de infecção, quer dizer, de bactérias resistentes. Então a igreja tem razão quando diz que a camisinha não deve ser a solução. Mas qual é a solução que ela dá? Assim, rapidamente, não tem outra. O autocontrole. O autocontrole. Como é que pode haver autocontrole se há uma permissividade total? É um absurdo esperar que essa juventude, essas adolescentes, você abre a Folha de São Paulo, aqueles jornais, é tudo um convite à sexualidade. Os anúncios. Não somente isso. A Folha publicou agora domingo um suplemento só sobre isso. É impressionante porque eles entregaram a parte pedagógica da sexualidade para crianças de 5, 6, 7 anos. Isso é como um negócio de Deus. Como é que você pode falar em orgasmo para uma menina de 7 anos? Ela não tem a estrutura, nem anatômica, quanto mais emocional. Mas eles acham que não, que você tem que ensinar tudo, porque assim eles podem separar. Ora, Então não tem jeito. não tem jeito. É o adulto que corrompe. É o adulto. O adulto corrompe, o adulto é responsável. As gerações que vêm vindo aí, elas são vítimas de crimes hediondos. É que não aparece o crime. A gente está preocupado com os meninos de rua, não sei o quê, com o massacre da Carandiru, do Carandiru ou da Candelária, tá? Mas agulha no palheiro. Pois é. E não é a televisão que corrompe, não. A televisão é um instrumento fantástico, mas ele tem que ser dosado. E quem é que tem a capacidade de dosar isso, não é? Pois é. Recai naquilo que dissemos há pouco. A pedagogia. Você não tem nenhuma escola do mundo que tenha pedagogia da televisão, pedagogia do gravador, pedagogia do telefone. É agora pedagogia do videogame. Quer dizer, e como pegar esses instrumentos e incorporar ao cotidiano das novas gerações sem pervertê-las? É o que não se faz. Não, mas o que vale é perverter. Não é aí que dá ibope, que dá. Então eu não sei se esse processo perverso, como é que ele repercute na espiritualidade? Pois é. Então, do ponto de vista filosófico, é um prato cheio, indigesto, porque você não tem solução. Não tem solução. Então, eles não têm força também para ajudar. Você, numa coisa tão bobagem em termos, como é o tal buraco do ozono. Eu tenho um amigo que foi aos Estados Unidos, agora em dezembro, Posso e ele... desligar aqui? Pode. Tá. Agora em dezembro, uma conferência na ONU de um grande especialista que mostrou que há um buraco no ozono, na ozonosfera, sobre o Rio de Janeiro. Quer dizer, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, todo o sudeste brasileiro. E esse buraco vai ampliar-se. E ele estava apavorado, porque, na verdade, os governos já assinaram em 1988, em Montreal, um protocolo para proibir
os fluocarbonatos. São substâncias que são usadas nos sprays, no gás de geladeira e nos desodorantes. Porque isso vai lá para cima, reage e destrói o ozônio. O ozônio é produzido naturalmente na atmosfera. Os raios solares vêm com ultravioleta e o oxigênio absorve ultravioleta e vira ozônio, que é O3. O oxigênio é O2, o ozônio é O3. E esse ozônio forma uma capa protegendo as plantas, os animais, todo mundo, contra o excesso de ultravioleta. Se o ozônio se destrói, é como se abrisse uma tampa de uma panela de pressão e pusesse a cara ali dentro. Quem é o doido que vai fazer isso? Estamos fazendo. Em 88, assinaram um protocolo para obrigar as indústrias do mundo inteiro, especialmente os Estados Unidos, a fecharem a produção e pesquisarem outro gás. Porque é claro que vai precisar ter gás para geladeira, spray, etc. É problema da química, perfeitamente solúvel, mas custa dinheiro. Quem vai financiar? Um empurrou para o outro. Enquanto a ambição desses capitalistas, e se fossem também sociólogos, seria a mesma coisa. Vai empurrando o assunto, aumentou o índice de câncer no mundo inteiro, sujeito a essa coisa. Então, eles calcularam que, como não vão resolver o índice de câncer de pele, de catarata, tem uma lista disso, que eu fiz uma palestra no ano passado, vai aumentar a tal ponto que o pessoal vai chegar no século XXI e vai achar que só o suicídio pode resolver. E tem solução, só custa dinheiro. O FMI entregou 10 bilhões de dólares para o Yeltsin para ser eleito presidente da Rússia. Está no jornal de hoje. Metade desse dinheiro para químicos produzir o gás. E por que não fazem? Então, sabe, é uma tortura saber essas coisas. E você não pode fazer nada. A NASA tem bastante informação que não é divulgada, assim. Não, é divulgada, minha filha, mas é divulgada em revistas técnicas. Quem é que lê isso? Ah, tá. O pessoal aqui mal lê a Folha e o Estado. Você liga a televisão e o Boris Casoy é uma vergonha e toda aquela coisa. Quer dizer, aqui só se respira política, 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 política. Outro dia eu estava pegando um jornal velho, que eu guardo coisas também de jornais nossos, que tem muita informação. E eu mostrei para a mesa, olha aqui a coisa. Eu disse, mas isso aqui tem 2 anos. E é o mesmo problema de hoje. Pois é, a mesma coisa. Isso é trágico. É. E você não vê esses programas de televisão, essas coisas todas, não sou contra essa gente, são todos profissionais, o Jô Soares, etc. Toda essa gente não aproveita isso. Eu falei isso pro moço ontem. Conscientizar. Eles sabem, mas tem os interesses financeiros. E interesse financeiro você vai morrer milhões de pessoas. Eles não estão pensando nisso. Todo mundo reage, minha filha, como o rei Louis XV. Après nous, le déluge. Conhece essa frase? Depois de mim, o dilúvio. E veio o dilúvio. Não é o 14? Não, 15. Luís XV. Porque viu o filho dele, os 16. Ele recebia os relatórios da Bastilha e tal. Mas não fazia nada, porque é rei, está lá, naquela pompa toda, com a Madame Pompadour para cá e para lá. Ele vivia numa fantasia como o pessoal de Brasília vive. Après nous le déluge. Ele não era profeta, só que ele era um homem inteligentíssimo. Sabia que o pobre filho dele ia ser guilhotinado, a Maria Antonieta, etc, etc, etc. E a Revolução Francesa mudou tudo. Então, toda essa gente aqui repete Luís XV. Porque se não fosse assim, em vez de dar 10 bilhões para o Yeltsin, 10 bilhões de dólares, gente, para ser reeleito, porque eles estão com medo dos comunistas e fascistas que vão subir e vão ganhar. Porque o russo não é idiota.
Gorbachev é candidato? Mas não vai. O Gorbachev tem 1%. É uma pena. O Gorbachev devia virar ditador lá. Era 1 milhão. Professor Flávio, Então é em isso. 4 minutos, o senhor gostaria de falar? Assim, Dá uma boa tarde, geral. tá. Um boa tarde, agora estou com sede. Ah, Não sei, porque olhando, você não distingue. Mas a gente sente que alguns alienígenas são femininos e outros são masculinos. Por quê? Insistiu, pela maneira de ser. Interessante isso. É. Será que eles são andrógenos? De Não. repente, pode Não. ficar- Ele tem os baixinhos, né, os cinzas, 80 centímetros, 70 centímetros, e os mais altos. Parece que esses são todos iguais. Nossa. Os greys parecem ser clones. Produção de série. Todos iguais. Os outros não. Eles não distinguem, por exemplo, os abduzidos, não distinguem, ou melhor, não é distinguir, eles não sentem ou pressentem se é feminino ou masculino, no caso dos cinzas, os seres de 80 centímetros. Aqueles que fazem as coisas mais, não grosseiras, mas os trabalhos que pegam a pessoa, levam, conduzem, sobem a rampa, fazem deitar, etc. Depois vem os altos. Esses, eles distinguem se é feminino ou masculino. Pressentem, não distinguem. E esses, então, é que passam o mind scan, o escaneador mental. Quando a pessoa está desesperada, histérica, eles passam o mind, a pessoa se acalma. Gente que chegou doente na nave, eu já estou usando a palavra dele, sabe? Gente que chegou doente lá, com alergia, com pneumonia, com dor de cabeça, com não sei o quê, volta curado. Só de estar ali na frente. Quer dizer, eles não são perigosos, eles não são hostis. Agora, eles estão fazendo um programa de vida para ele. Isso que assusta, como eu disse na gravação anterior, assusta os grandes estudiosos americanos. Mas isso é o oposto da turma dos místicos que estão toda hora entrando em canalização com eles e dizendo que eles vêm aqui para salvar o ozônio, para salvar não sei o quê, não sei o quê. E eu acho isso uma besteirada enorme, porque não coincide com a realidade.